Fala galera, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Tá começando mais um Nexialista, o podcast que descomplica a IA de maneira simples e bem-humorada. Os convidados já presenciaram isso aqui, né? Mesmo? Tudo bem, Fábio? Tudo bem, Pedro? E como não podia deixar de ser, ao meu lado, aquela que é minha querida amiga e já se transformou em musa da inteligência artificial, a nossa Nex. Tudo bem, Nex? Como é que você tá? Opa, sem expressões em inglês, hein? Tô aqui no aguardo do seu comando para começar a gravação. Tudo bem, Nex? Já começamos? Então vamos lá. E aí, Nex, como é que você tá? Tudo ótimo. E olha, hoje o Nexialista tá especial, porque temos dois convidados de peso aqui na bancada. Sejam muito bem-vindos Fábio Zimberg e Pedro Gá Jasmin. É um prazer ter vocês aqui para esse bate-papo sobre inteligência artificial, marketing e negócios. E olha, pessoal, vocês que estão acompanhando, não esqueçam de seguir, ativar o sininho e compartilhar, porque hoje vai ter muito insight valioso. Agora, jogo a bola para você. Obrigado, Nex. Eu sou o Rafael Zarves e a gente já volta depois da vinheta. Fala, pessoal, tudo bem? Estamos começando aqui mais um Nexialista e hoje com dois convidados de peso, Pedro e Fábio. Muito obrigado por aceitarem o convite. É um prazer tê-los aqui hoje para a gente conversar um pouco sobre IA aplicado aos negócios, no caso deles, usando ferramentas de marketing. Então, para vocês entenderem mais um pouco quem são os convidados, vou começar pelo Fábio Zimberg. Perfeitamente. Tá perfeito agora, Perfeito. né? Depois o desafio é falar bacerizar. Então, o Fábio, ele é empreendedor dinâmico, visionário, com uma trajetória marcada pela inovação no setor de entretenimento e gastronomia. Formado em administração pela PUC e pós-graduado em gestão de negócios pela COPEAD. Sua jornada começou cedo, atuando como voluntário nas Olimpíadas do Rio, né, com 18 anos. Eu não vou nem dizer quantos anos eu tinha nas Olimpíadas. Tem até meus bonecos lá. É verdade. Foi um dos que chorou quando a Olimpíada acabou ali. No último dia lá no Parque Olímpico, eu não saía de lá. Não, eu também não queria ir embora de jeito nenhum dali. Ali foi um momento de utopia, né? Copa do Mundo e Olimpíada foi um momento de utopia. E aí a gente pode ir lá para trás mais um pouco na primeira, quando sediou nos anos 90 aqui, ó. A gente não tava 92. Aí, corta isso, então ninguém falou. Não tava aqui quem falou. Não estava aqui quem falou, mas vamos Literalmente. lá. A trajetória profissional. Formada em administração pela PUC, teve experiência, então, nas Olimpíadas com 18 anos, passagem por grandes empresas como Esporte Interativo, TNT, né? Colaboração de outras marcas, realização de eventos, do Alok, né? Poxa. De tudo já. De tudo um pouco. Tiaguinho, Vintage Culture, e também na parte de gastronomia, TT Burger. Exatamente. Franqueado Master, aonde tem exclusividade nos eventos, né? Exato. Então aqui TT Burger, inovação e eventos gastronômicos. Ou só do TT Burger? Então, na verdade, a gente hoje trabalha com o TT, mas também tem outras marcas que a gente representa, como a Temaqueria, por exemplo. Já teve pizzaria também que a gente ficou junto. Agora a gente está desenvolvendo a própria marca de pizza. Genial, Porto do Sabor, também são algumas outras marcas que a gente trabalha. E aí até o volume está um pouco desatualizado. Agora no Carnaval a gente fez 29 mil hambúrgueres em uma semana. Então o número tá um pouco maior do que a gente estava conversando 29 antes. mil? 29 mil em uma semana. É muita coisa. E do meu lado, ou na minha frente, Pedro Jasmin, como você prefere? Jasmin, tá ótimo. Jasmin, estrategista de marcas e experiência, empreendedor inquieto e multifacetado. Sua trajetória é sólida na gestão de marcas e experiência no setor de entretenimento. E só um parênteses, Forbes 30, né, Fábio? Os dois. Os dois? Os dois. Peço Saímos desculpas, juntos. isso aqui é culpa do Google, porque quando eu fui procurar a imagem para a gente colocar aqui, reclama com o Google depois que ele Tá não te tudo dá bem. a sua imagem de Forbes 30. Eu Então, te mando depois. Manda depois, a gente faz aqui se quiser, depois eu mando a apresentação, parabéns Já pros cola dois. por cima. Obrigado. Já falando obrigado. por cima. Formação, como administrador pela PUC Rio, Grupo Berlim, vocês que fundaram o Grupo Berlim. Exatamente. Fundou. Professor da PUC, palestrante em eventos como Rio 2C, o TED, né? E South Summit. Vai ter South Summit agora, Em Porto Alegre. em Porto Alegre, Eles né? fazem aqui em Madrid. Eu participei em Madrid, acho que tem uns 2 anos atrás, foi super legal. Foram
são 4 dias de conferência, se não me engano, eu participei de 2 dias e, pô, foi uma experiência bem maneira. Em Madrid também, que é linda cidade, viu? Mercado de São Miguel. Oh. Experiência internacional, então, atuou como diretor de marketing no Grupo 12, em Madrid, aonde a empresa fundada pelo Marcelo, ex-jogador do Real e do Fluminense, seleção brasileira, ele atuou, então, liderando a cobertura da Quinta Champions e, diante disso, também esteve à frente a despedida do Marcelo do Real Madrid. Em seguida, tem uma visão inovadora, tem pensamento estratégico e é empreendedor social. Jurado do Shell, Iniciativa Jovem, comprometido com o desenvolvimento social. Muito obrigado, parabéns. E vamos conversar então, né? Afinal de contas, vamos entender um pouco sobre o uso de ferramentas de IA nos negócios. Como é que vocês estão fazendo com as ferramentas? Só vamos botar aqui. Vamos lá. Então vamos começar. Transformação do entretenimento com IA, né? Também envolve marketing e relacionamento com o cliente. Afinal de contas, todos nós aqui começamos, independente da época, no momento em que a sociedade, que a humanidade já tinha inteligência artificial, mas que não era acessível ao público em geral. Ela não era democrática, era uma ferramenta restrita a laboratórios, pesquisadores e grandes corporações, empresas, né? Então, vocês se formaram, né, se desenvolveram numa época e agora a gente está chegando, porque afinal de contas, 30 de novembro, que eu falo o tempo todo aqui, 30 de novembro de 2022, que é justamente quando surge a ChatGPT, OpenAI, democratizando essas ferramentas e aí sim potencializando a forma de uso no trabalho, e o pessoal do marketing, assim como saúde, né, são as áreas de negócio mais beneficiadas. Como é que vocês estão participando dessa transição? Como é que vocês estão no dia a dia lá na Berlim? Eu começo? À vontade. Eu acho que qualquer pessoa que trabalha com inteligência artificial ligada à criatividade mudou o modelo de trabalho. Se não mudou ainda, deveria estar pelo menos atento a mudar. Acho que a inteligência artificial ela não substitui o capital humano, então ela tem que ser sempre usada com uma curadoria humana, mas ela mudou muito o processo como um todo. Então, processo de ideação, processo de criação, processo de pesquisa, e isso tudo corroborou para a gente conseguir ter uma entrega muito mais completa e muito mais assertiva. E acho que isso impacta muito no dia a dia. Tudo começa com vamos testar, e aí quando a gente vai ver, a gente vai fazendo tudo com inteligência artificial. E na vida prática, no trabalho, da lista de mercado, a conta de caloria da nutricionista. A gente teve um restaurante recente que a gente abriu, que é uma marca digital, enfim, e a gente foi muito pelo que a gente foi trabalhando muito junto do ChatGPT até para nomear a empresa, a gente viu várias ideias, a gente foi discutindo sempre, trazendo sempre a inteligência artificial para essa coisa que era totalmente no criativo anteriormente também. E acho que um caso até legal que a gente pode trazer, um tempo atrás a gente foi, enfim, procurado por um cliente, uma das 1000 coisas loucas que chegam no nosso dia a dia, e era uma campanha na Índia de um jogador de cricket. E eu nunca assisti uma partida de cricket. E, cara, se serve de consolo, eu também não. No máximo, eu brincava de taco. Taco eu já joguei. Que deve ser dali. Sai com joelho raladinho. Mas então, nunca tinha jogado cricket, nunca tinha visto cricket, não sabia nada de cricket. E num cenário normal, eu ia demorar anos para, através de pesquisa, Google, métodos tradicionais, entender a realidade e conseguir montar alguma coisa que fizesse sentido. E com o uso inteligente da inteligência artificial, a gente consegue otimizar esse tempo e chegar em resultados muito bons e de maneira super rápida. Óbvio que a gente tem que validar a informação, tem que fazer uma curadoria, tem que entender, tem que fazer prompts, tem que colocar input, tem todo um trabalho por trás, não é só tacar lá e tá feito, mas facilita muito e torna muita coisa viável que antes não seria viável. A gente também trabalha olhando um pouco para a ótica de como a gente vai aplicar de fato dentro dos eventos. A gente pensa muito em experiência do cliente, a gente pensa muito em personalização daquela experiência para ele. E também, por exemplo, parte audiovisual, músicas, vinhetas, por exemplo, que a gente consegue fazer também a criação usando a inteligência artificial. Eu acho que ainda falta para a gente e para todo o público, praticamente,
falta um pouco de expertise e experiência, de fato, para entender qual ferramenta é a adequada para aplicar em cada momento. E, assim, essa aqui é paga, essa aqui não é. A gente conhecer um pouco mais de qual que funciona muito bem. O mais difundido que a gente vai ter sempre vai ser o ChatGPT, que é o que a gente mais usa no dia a dia. Mas, às vezes, tem alguma plataforma de vídeo, por exemplo, que a gente está deixando de usar um pouco por falta de conhecimento também. E uma coisa que é certa, assim, totalmente certo, é que o produto que a IA traz pra gente, dificilmente ele é o produto final. Só que ele possibilita que a gente chegue no produto final com muito mais facilidade, testando muito mais combinações. Velocidade também. Então, às vezes, a gente faz, em vez de mandar para o cenógrafo fazer um 3D, a gente pede alguma coisa na AI, analisa e fala, beleza, vamos com isso aqui, é um caminho, vamos gastar mais tempo, mais recurso e trabalhar em cima disso com capital humano. Pois é, algumas coisas que vocês abordaram que realmente é importante. Primeiro, a revisão, né? Isso é a questão ética do uso da IA, saber como usar. Isso é um grande problema, porque muita gente ainda, por desconhecimento, né, acaba usando de maneira equivocada e isso acaba depois impactando de maneira negativa quando sai alguma notícia dizendo o uso de ChatGPT ou de Gemini, o que seja. E as pessoas precisam entender, não, ele vai servir como um estagiário, como um funcionário que passa por uma supervisão. E na questão de ferramentas, né, a gente não sabe. A questão é o seguinte, existem centenas, milhares de ferramentas. Todo dia está saindo ferramenta. E a loucura que existe, que já também está criando impacto na saúde mental, porque tem gente deixando de usar a ferramenta, isso já saiu notícias, eu não vou usar essa ferramenta porque semana que vem já vai ter outra ferramenta, e aí com isso você vai postergando a entrada no mundo digital. O que eu posso dizer para vocês com relação a ferramentas, primeiro, não existe ferramenta ideal, né? Eu não sou da área do marketing, mas eu sei que o queridinho, me corrijam se eu estiver enganado, é o Midjourney. O Midjourney, que é para produção de imagens, é espetacular. Quando eu entrei nesse mundo da IA, me foi apresentar logo de cara o Midjourney. Estava entrando, primeira semana, eu já me assustei com o Midjourney. Criei um trauma, não consigo voltar para o Midjourney. Mas eu gosto muito da Runway. Eu uso alguma, Kling, por exemplo, Ideogram, Leonardo. Então, é um conjunto de ferramentas, o Raw Diffusion também, é um conjunto de ferramentas. Então, o que eu posso dar aqui de sugestão, né, ou de opinião, é que na verdade não existe uma. Você vai pegar uma que gerou uma imagem bacana, né? Mas esse aqui gera um movimento melhor. Aí você tem a dublagem de voz, isso é muito... Tem que tomar muito cuidado também com clonagem de voz, né? A criação de conteúdo, mas realmente potencializou, né? Vocês perceberam um ganho efetivo em qualidade de trabalho, vocês perceberam questão de tempo, obviamente, né? Mas na qualidade do trabalho, porque também não adianta a capacidade aí de produção sem qualidade. Né? O que eu acho é que a gente teve um ganho, sim, na qualidade, mas principalmente quando a gente olha o processo. Então, de novo, voltando, aí não é o produto final. E como publicitário e trabalhando no mercado de marketing, a gente tem um compromisso muito grande com a autenticidade. Então, da gente entregar alguma coisa que é autêntica. E hoje o que a gente vê é uma pasteurização dos conteúdos. Então, de maneira prática, se todo mundo bebe da mesma referência, não tem como você criar uma coisa diferente. Se todo mundo usa o mesmo recurso de ChatGPT ou de inteligência artificial para criar alguma coisa, não tem como você criar algo novo, que seja impactante, que tenha um resultado no mercado. Então a gente usa ela no processo e é muito importante, tem ganho de automação, de agilidade, de informação, só que ela precisa vir acompanhada de um capital humano e da criatividade humana e de referências humanas, de backgrounds humanos, porque isso é o que faz o diferencial e o diferencial competitivo dentro da empresa também. Porque senão o próprio cliente pode entrar lá, usar a ferramenta e não precisa contratar a gente. Ela vem para adicionar, né? Para colaborar, não para substituir. É uma questão que se levanta se vai substituir. O que eu costumo dizer é que quem vai substituir é a pessoa que sabe usar a ferramenta. Então, assim, o seu emprego, né, de maneira geral, que essa é a grande questão. Tudo que é de tecnologia que vem para impactar, por exemplo, quando o rádio foi lançado, surgiu o rádio nos Estados Unidos, diziam que o rádio ia transformar todo mundo em zumbi, que o rádio ia tirar o emprego. Quer dizer, o rádio está aí, criou empregos, o computador vem, IA... A tecnologia ele vai, sim, afastar alguns, mas ele vem para criar outras oportunidades. Então, a questão de sumir o emprego, assim, a pessoa que souber utilizar a ferramenta,
Agora, a questão, como é que vocês fazem isso da criatividade? Por quê? Vocês, né, vão interagir, insights. Então, a partir do momento que você está interagindo com ela está no processo de criação também. Né? Ou não, vocês só pegam um insight, por exemplo, e a partir do insight vocês afastam e aí vão até o processo final, ou como é que faz essa parte da criação? Para evitar... Na experiência que eu tenho, não sei se o Pedro já aplicou de alguma outra forma, na experiência que eu tenho, quando a gente vai falar de criatividade e de fato ter uma discussão, um brainstorming, etc., vai servir como uma terceira opinião. Então, eu vou ter a minha, você vai ter a sua, a gente vai levar, exemplo, vamos decidir o nome de um projeto que a gente vai fazer. Então, eu vou levar minhas opções de nome, você vai levar as suas, e eu vou pedir uma terceira opinião para o ChatGPT, para a plataforma que for, trazendo ali 10 nomes também que ele vai trazer para a gente, e a gente vai decidir a partir disso. Eu já tive, por exemplo, tem um evento que a gente faz em uma das casas que a gente trabalha, que o nome ele veio da junção de duas sugestões de nome que a IA trouxe para a gente. Então, foi uma discussão que todos os sócios trouxeram vários nomes e, olhando o que a gente tinha junto dos nomes também da IA, a gente desenvolveu o nome daquele projeto. Então, essa é uma forma que eu estou utilizando, pelo menos quando a gente vai trazer alguma discussão mais voltada para o criativo, assim. Eu acho que ela tem um papel também muito importante na organização de informação. Eu acho que pouco se fala sobre isso, mas isso faz uma diferença muito grande para os processos criativos. Acho que cada pessoa tem um processo criativo e a forma que... enfim, trabalha a criatividade, mas a organização ela é sempre um parceiro. Então, uma coisa que eu vejo até no dia a dia da empresa é que a gente coloca muito input e ela consegue organizar e colocar num caminho lógico aquele input. Então, isso ajuda a gente no processo de ideação. E aí, tem ali no processo de ideação e depois não usa nunca mais? Óbvio que não. Depois, quando vai montar a proposta, a gente já tem um modelo, que depois também posso explicar um pouco melhor, para envio de proposta. A gente tem a inteligência artificial como parceira em diversos momentos do nosso processo. O que ela não pode é substituir o capital humano. E isso a gente não deixa porque é um crivo que a gente estabeleceu dentro da companhia. É uma conduta de uso ético da inteligência artificial, que também, mais uma vez, as empresas pouco falam sobre protocolos, vamos dizer assim, do uso da inteligência artificial, né? Eu acho que para mais do que para ética é como diferencial competitivo mesmo. Porque hoje o nosso diferencial competitivo é capital humano. Então, se eu abro mão disso, eu perco força de mercado. Sim. Uma coisa que se discute muito é a questão da criação, né? A gente até antes de começar estava mostrando aqui a musiquinha. Eu já ouvi os dois lados. Porque quando a gente vai criar alguma coisa, o nosso processo de criação tem como base o que a gente aprendeu, a nossa vivência. E aquilo que a gente viveu, a gente pegou em algum lugar. Eu gosto muito de fazer como referência o filme de Quem Quer Virar Milionário, né? Que o personagem ele ganha o concurso com base na memória de algum acontecimento da vida dele. Mais ou menos isso. Então, assim, qualquer fato, que por mais isolado que possa ser, ele vai, de alguma maneira, impactar no nosso conhecimento. Então, quando você cria, você está bebendo na fonte de alguma coisa que você já vivenciou. Por que eu estou falando isso? Porque a gente traça um paralelo seguinte. As IAs, né, quando estão criando, aí tem gente que diz que não cria, que copia, mas enfim, ela está pegando da fonte de conhecimento que ela foi treinada com bilhões de parâmetros, de livros, sites, tudo isso, para organizar aquele pensamento. Ou seja, o que a gente faz é receber uma informação, processar a informação, né, e com base no nosso conhecimento, organizar, ligar palavras para dar uma resposta como a gente está conversando. O processo que eles fazem também, é lógico que a gente tem sentimento, a gente tem capacidade de pensar e eles não pensam, eles apenas vão juntando algoritmo. Não seria uma forma de criação? Por que eles não podem ser considerados uma forma de criação? Isso é a opinião de vocês, né? Que eu fico perguntando para as pessoas. Por que o nosso é processo de criação com base no conhecimento pretérito e eles não poderiam ser também? E com isso, a gente afastar essa questão do todo mundo igual, né? Pelo fato de usar o ChatGPT, porque se a gente faz a mesma pergunta para ele, ele vai te dar pode até te dar a mesma resposta, mas de maneira diferente, como a gente conversa. Né? Não, aqui é para reflexão mesmo, né? Porque tem muita gente discutindo isso. Até que ponto é criação ou não é criação.
Eu acho que o grande diferencial é o ponto de partida. Então, você partir da resolução do algoritmo é uma coisa, e você partir da resolução das emoções e de vivências é outra. Então, dá outro caráter, e eu acho que a criação e a criatividade, apesar de ser um recurso prático, ela ainda é um recurso que ela traz toda uma questão lúdica e toda uma questão quase que aspiracional. Então, acho que esse é um ponto. E aí, quando a gente olha dessa maneira, o processo de aprendizado do ser humano e o processo de aprendizado de uma inteligência artificial é muito parecido. Machine learning nada mais é do que o processo que a gente aprende ali na primeira infância, na segunda infância, e a gente vai aprendendo o resto da vida inteira. Só que, óbvio, com um tempo diferente, com um input de informação diferente. Mas o que eu acho é que a criatividade, ela aflora nas pessoas por prática, e ela aflora principalmente quando a gente olha para um viés mais artístico através dessas emoções. Porque também o que é criatividade e o que é criatividade aplicada na prática para um trabalho, o que é criatividade já com viés mais artístico, são discussões mais amplas. Eu acho que, assim, não dá pra discordar que, de certa forma, a gente também é uma criatividade. Só que eu acho que é da forma que é utilizado também. Então, por exemplo, quando você vai falar de produção musical, tem muito artista que usa produtor Ghost, né? Sim, Então você, às vezes você não tem habilidade com aquele programa para você conseguir fazer uma música, mas você sabe exatamente o que você quer. Então eu enxergo que da mesma forma que uma pessoa tá fazendo aquilo ali, uma inteligência artificial também pode fazer. Certo. Então eu posso às vezes cantarolar uma coisa num áudio de uma IA que ela vai gerar aquela música para mim e eu vou fazer meus ajustes, e aquilo ali para mim é uma forma 100% criativa de criação a partir da IA também. É uma ferramenta para usar Não de deixa auxílio, de ser né? música, né? É Exato. música. E não deixa de ser uma criação, uma coisa que não existia e passou a Não, existir. tem criação. música que chegou em top de Spotify e teve essa A do discussão Beatles também agora que não ganhou o prêmio, teve uma música dos Beatles agora que tava gerando discussão, inclusive, dele participar na categoria lá, porque de teve... Grammy. Foi do Grammy, Não- eu acho que foi do Grammy, que eles fizeram, que na verdade eles pegaram a junção do John Lennon e incorporaram, era uma música que o Paul McCartney estava tentando regravar, que ele tinha achado, aí, nesses anos todos, e por questões de tecnologia, ela ficou muitos anos parado ali, até que com o surgimento da IA, né, a generativa, ele conseguiu então retomar esse projeto e aí juntou o John Lennon, limpou, é uma coisa fascinante. né? Tem vários casos de música assim. Tem até do sertanejo brasileiro, tem Marília Mendonça, depois que ela faleceu, junto com o Cristiano Araújo, também faleceu. E foi um sucesso o Spotify, assim, um fonograma que fez muito barulho, assim, pra indústria também. E aí, o que a gente já tem no passado, inclusive, que as pessoas esquecem, por exemplo, quando você pegava as músicas, pai e filho, cantores, fazia edição de maneira que os dois estavam contracenando. Né? Então, me parece que não muda muito. A questão é só a tecnologia que te permite dar mais realismo. Agora, recentemente, na propaganda da Kombi. Sim. Da Elis Regina. Da Elis Regina, né? Você tem essas brincadeiras, mas sempre repetindo aqui, gente. Tem que tomar cuidado, porque hoje em dia qualquer um tem acesso às ferramentas, e começa a questão de deepfake também, né? E com relação à experiência do cliente, porque já abordaram a questão aqui de você ter um produto original que não fique chiclete, né? Que pareça tudo a mesma coisa. Então, como é que é? O cliente, ele está aceitando? Como é que está a experiência do cliente? Analógico, tecnológico? Como é que tá? Vocês fazem um trabalho de preparação para eles? Eu acho que isso, na verdade, é um dos principais desafios de tendências que a gente vai passar, tanto no mercado de evento quanto no mercado de alimentação. Então, quando a gente vai falar, por exemplo, de mercado de evento, já tem alguns festivais que estão usando uma espécie de personalização de um aplicativo ou de uma programação para um determinado usuário. E também, por um outro lado, para o próprio produtor, por exemplo, já vi alguns casos de gestão de multidão para festival que ele localiza por RFID, né? Que ele usa a localização dos clientes dentro do festival para jogar para um lado ou para o outro, para tirar um pouco do fluxo, trazer, por exemplo, acho que no Rock in Rio tinha até restaurantes que não estão tão cheios para você poder ir também. Enfim, eu acho que tem um pouco de adaptação ainda que ainda vai acontecer. Eu acho que os produtores de evento, pelo menos os do Rio de Janeiro, Brasil, ainda não abriram 100% a cabeça para isso e de fato não mergulharam nisso. E a implementação é cara também. Não, é porque tem serviços que são mais baratos. Por exemplo,
você fazer um bot de atendimento para tirar dúvidas do seu evento. Isso é uma coisa que está acontecendo em diversas... Até banda de pagode já está usando para evento que roda Brasil, etc. Que você pode consultar para comprar um ingresso, etc. Isso já está acontecendo. Mas uma coisa um pouco mais densa, assim, mais bem trabalhada, eu acho que ainda vai ter uma barreira, principalmente como o Pedro falou, de custo e know-how para os produtores executarem. Porque o que eu vejo, o que chega para mim dos serviços que são terceirizados, chegam valores muito altos, como o Pedro falou. Mas até agora o que eu vejo é muito bem visto também pelos clientes, tem muita curiosidade também quando a gente vai trazer alguma coisa assim. Até teve um case de um evento parceiro nosso, não é nosso, mas de show de drone agora no Carnaval, que foi uma coisa que fez um estardalhaço assim, para toda a indústria. E foi todo gerado com inteligência artificial também. O show de drone na Sapucaí? Não, foi do Rio Centro. Do Rio Centro? Porque no desfile, acho que foi no domingo que eu tava lá, teve escola usando drone. Esse carnaval a gente teve vários. Teve Fernanda Torres também em verdade. Salvador, que Teve foi do super iFood, legal. não foi? Teve do iFood. Teve agora a campanha da Ipiranga com a Narcisa. Enfim, esse carnaval bombou. Tem cliente que chega lá pedindo para usar IA só para dizer que... Cara, tem uma coisa que acontece muito, que é um debate sobre o que é inovação / tecnologia e o que é estratégia de marketing. Então, muitas vezes a gente vê um cliente que ele quer investir em inovação e tecnologia, mas não para gerar inovação dentro da empresa, e sim para chancelar que ele é uma empresa inovadora. Então, há um tempo atrás, a gente atendeu um cliente que queria montar um metaverso, um espaço no metaverso. E aquilo era legal e fazia sentido, mas até a página 2, porque dentro dos processos da empresa, dentro do núcleo de inovação da empresa, dentro do dia a dia da empresa, não se fomentava de maneira nenhuma tecnologia ou inovação. Era super burocrático, restrito, e eles queriam vender para o mercado esse espaço no metaverso. E aí o ponto é, até que ponto vale a pena, de fato, ter um investimento nesse tipo de estratégia se você não olha para o seu dia a dia, para os seus processos com inovação. Então tem muito um peso do tipo, olha, vamos fazer isso aqui porque o mercado vai reconhecer a gente como inovador e tecnológico e, de fato, a gente ser inovador e tecnológico. É o que a gente vê com o greenwash, né? Tech wash. No caso é tech wash, o propósito, a cultura, a filosofia da empresa não caminha, né? O walk to talk, o que eu falo não condiz com... E é uma pena, porque assim, não é um investimento barato você montar um espaço no metaverso, divulgar esse espaço no metaverso, ativar. Ele poderia estar fazendo muita coisa muito mais interessante para a estratégia de negócio, ou até mesmo para se posicionar como tecnológico, sabe? Não, porque na empresa de consultoria, lá na Amazing, quando chega cliente, a primeira pergunta assim, para identificar é desejo ou necessidade, né? Porque às vezes ele tem o desejo, isso eu converso com outras pessoas para entender como é que é na empresa. Eu quero usar porque é tecnologia, eu quero vender e dizer, olha, aqui na empresa a gente faz uso de IA, sem saber, né, se a solução que ele precisa realmente tem que ter IA, porque é um custo. Mas eu tenho um disclaimer, às vezes isso pode ser também uma barreira de entrada. Então começa com uma campanha e quando você vai ver, você vai mudando a mentalidade interna para abraçar as tecnologias. Ou também pode ser um tiro no pé, que é tipo, a galera lá do hub de inovação fica inventando essas palhaçadas e não tá nem aí para estratégia de negócio. Pessoal do hub de inovação, cuidado, hein? Eu adoro vocês. Somos quase que a mesma pessoa. Mas é isso, é um perigo que a gente vive no mundo corporativo. E acho que é importante a gente entender quais são as estratégias, quais são os objetivos e como a gente vai fomentar a inovação dentro das empresas mesmo. Para não assustar, né? Porque aí vem a questão, por que não usa a inteligência? O que impede a pessoa de fazer uso de ferramentas, né? E a gente sabe que o ser humano não gosta de sair da zona de conforto. Então, qualquer coisa que muda gera estranheza, gera desconforto. E inovação, muitas vezes, principalmente dentro do ambiente corporativo, que é onde você ganha o teu ponto, não pode ter muito desconforto, é uma coisa que não é muito bem vista pelo menos 34% da empresa. Se diz que vai ter gasto para mudar, já ganha. Não, e às vezes sem gasto, mas vai mudar, já gera um certo desconforto. Quando eu trabalhava com gestão de resíduos, na outra empresa lá que eu tinha, trabalhar com sustentabilidade é pior ainda do que trabalhar com inovação. Tá? Isso aí fica a dica. Não tente, porque todo mundo quer sair bem na foto, mas ninguém quer pagar para cuidar da questão. O que a gente tinha de limpeza de praia, que tinha empresa querendo botar o nome atrelado, né? O greenwash.
E com relação ao marketing brand, gestão operacional, como é que está aí na área de marketing, o uso de vocês? Eu acho que está muito ligado ao que a gente trouxe sobre os processos, otimização de processo, mas eu acho que uma coisa que é bem legal a gente entender é que branding é muito mais do que só o recurso de design. Branding é como você posiciona a sua empresa e como ela se comporta no dia a dia. E aí, quando você olha branding do lugar certo, né, da definição e do que de fato é branding, você tem 1 milhão de aplicações para AI. Porque tem 1 milhão de facetas e possibilidades. Então, isso torna muito rico e muito interessante. Mas vocês fazem análise de comportamento, usam para análise de comportamento, para, no caso do restaurante, questão de logística, gestão de estoque, né? Para aí, já que tem esse viés também, não só a parte do marketing, mas a parte gastronômica, como é que vocês fazem esse uso? O iFood hoje, o principal investimento interno que eles têm é exatamente para esse desenvolvimento de relacionamento com o cliente. Então, a área que eles mais estão investindo hoje é a área que eles vão criar uma máquina, já criaram, na verdade, uma máquina de cartão que praticamente ela identifica o cliente e ela, com todos os dados que você tem, ela te manda as promoções direcionadas, cashback direcionado, tudo é direcionado para o seu perfil. E isso acontece. Dentro do iFood tem 1 milhão de aplicações de inteligência artificial, inclusive para gestão de cardápio também. Prato que mais vende, prato que menos vende, organização, tudo isso. Eu assisti uma palestra do founder lá em São Paulo, no Stars. E ele falou justamente, ele contou um case que é o seguinte: eles são capazes de identificar a demanda por um produto naquela região e eles analisam, eles veem que aquela demanda não existe, os restaurantes não fornecem, e eles são capazes de analisar dentro dos restaurantes que eles têm cadastrados quem teria capacidade, quem teria potencial de fornecer. Ele deu um exemplo da tapioca. Região X tem demanda por tapioca. E eles vão lá, te mandam a mensagem dizendo, olha, sabia que tem demanda por tapioca e você tem como atender essa demanda? Quer entrar nessa com a gente? Isso é espetacular. Vamos mandar um oi pra galera do iFood. Aí, iFood, tudo bem, iFood? Mas eles são incríveis nisso e super parceiros nossos em diversos aspectos. É espetacular isso. Não, eles têm muitas ferramentas dentro da plataforma, assim como vários outros que a gente trabalha também, mas eu acho que quando a gente vai falar de alimentação também, de conhecer o cliente, assim, é o que está mais avançado. Mas isso também está se aplicando cada vez mais para evento. Então, personalização da experiência do cliente, você mandar para aquele cliente, ó, eu acho que você vai gostar disso. Mandar um código promocional, etc., com base no histórico de frequência dele. E aí, dependendo do sistema que você tiver dentro do evento, até das promoções com relação à venda de bebida, venda de comida, etc. Isso são pontos que podem ser muito mais bem explorados do que vem sendo. Eu tinha visto ali que também estava gestão de estoque, etc. Tudo isso, eu acho que ainda vai acontecer com mais força. Eu acho que hoje, como o Pedro falou também, existe uma barreira de entrada. Você contratar um sistema de gestão de estoque com inteligência artificial, que, por exemplo, já sei alguns restaurantes que tem, que é uma câmera que você coloca dentro do seu estoque, ele faz uma imagem que ele analisa e te diz, ó, você tem tanto disso, você precisa comprar isso. É baseado, claro, tem uma organização, você tem que deixar o frango de um lado, já tem uma pré-configuração, mas ele consegue fazer toda essa análise. Para eu contratar isso para um restaurante pequeno, uma cozinha só de delivery, é muito caro. Mas, futuramente, provavelmente, isso vai ser uma coisa muito mais difundida e com um preço muito mais razoável. Porque é também comum das tecnologias elas chegarem ao mercado mais caras, irem difundindo, Lógico, terem mais exato. players, mais fornecedores e diminuir o preço. Você está falando aqui a questão de melhorar a relação com o cliente, qual é o termo? É personalizar. Personalizar? Obrigado. Aí me veio na cabeça o seguinte, será que no futuro a questão dos shows, por exemplo, vai chegar a ponto de personalizar, dizemos, olha, a gente tem 1.000 ingressos vendidos, foi feita uma pesquisa antes, então a gente sabe que 30% gostam da cerveja X, né? De maneira que você consiga agradar. Já estou lançando aqui enquanto vai falando, porque cabeça de TDAH é assim, tá falando aqui, já está pensando aqui, né? Porque vai surgindo. Eu acho que a gente tem outras barreiras Podia até comerciais. fazer um evento assim, fazer um teste, um piloto. Eu acho que a gente tem Vai, outras né? barreiras comerciais aí que Sim, impossibilitariam de isso para marketing. esse primeiro momento. Mas uma coisa que dá para fazer é, por exemplo, você é meu cliente recorrente, você vai sempre no meu estabelecimento e você tem uma comanda que você paga. E aí eu vejo que na sua comanda você bebe sempre uísque, água de coco e come XYZ.
eu consigo ativar isso de alguma maneira. Já E é uma experiência. uma coisa que eu com certeza. sempre penso O iFood tem, falando da plataforma, porque é o que tem mais de investimento que a gente vê no dia a dia. Eles têm uma campanha inteligente, que é literalmente eles mandarem para o cliente cupons que tem a ver com o que ele pode querer aproveitar. Se é um cara que tem um perfil de frete grátis, às vezes ele vai pegar aquele investimento e ele vai jogar para o frete grátis. Se é um cara que gosta de desconto, se é um cara que gosta especificamente de Coca-Cola, ele manda uma promoção de Coca-Cola para aquele cara. Então, ele já vai trabalhando dessa forma. É porque, como o Pedro falou, para um evento eu acho que é um pouco mais complicado por condições comerciais com marcas, etc. E também porque a gente não tem tanto dado consolidado quanto tem o próprio iFood. Porque, por exemplo, a gente transaciona tudo em máquina de cartão. Então, o que eu tenho é a tarja do seu cartão, o valor que você está gastando, e aí eu vou ter uma comanda terceira aqui, mas eu não peguei o nome, CPF, data de nascimento, endereço daquela pessoa. Então, até que ponto eu consigo personalizar com poucos dados também? Eu consigo fazer de uma forma geral. Eu pensei aqui no evento teste, vou fazer um evento teste, ambiente controlado, sei lá, 100 pessoas, Entender né, o comportamento de para consumo. entender o comportamento, para ver, porque com isso, aí tô me metendo na área de vocês. A não ser que tenha contrato de exclusividade com determinada marca, de eu quero bancar todos, mas você não vende cota? Não, e outra coisa também, para você vender patrocínio. Se eu faço um evento teste de 1.000 pessoas e eu percebo que Corona vende muito, mas também que Alô, Corona, gosto muito, Corona Zero então, hein? você vê que, por exemplo, a água cristal faz muito sucesso aqui no evento, a gente vai baixar a porta da água cristal e falar, eu tenho dado que o meu cliente é apaixonado pela sua marca. Mas aí tem uma questão também de teste AB, porque você vai ter que oferecer nesse evento todas as marcas e entender o que vai performar melhor. Não, mas o teste que eu tô pensando aqui é o seguinte, fazer um teste, bota lá um mailing, né, como se fosse uma pesquisa Aham. para A saber... pessoa meio que escolhe o evento que ela vai... Mas Não, sabe- não, você não construir. vai. Não, o que eu tava Você pensando é o vai botar seguinte: a sua você vai. cerveja Não, favorita. você vai falar pesquisa de marketing, né? Para entender o gosto do carioca pelas cervejas. Aí você tem lá, o carioca gosta da cerveja tal, biscoito Globo. Aí você tem ali. Aí com base nisso, tentar fazer o evento. Não estou dizendo fazer um evento teste, botar todas as cervejas, não. Estou fazendo. Pensei aqui numa coisa prévia, entendeu? Controlado, onde você vê é uma pesquisa que se faz, né? De produto. de produto, sim. sim. Para depois, aí sim. Aí. Uma coisa que a gente vê também é muito se fala sobre personalização. E muito se fala sobre uma falsa personalização. Então, peguei aqui e tô te oferecendo isso porque você viu isso. Aí você vai lá ver o que tá sendo oferecido e, tipo, não tem nada a ver. Isso causa uma frustração e um afastamento também. Então, trabalhar esses dados de maneira de verdade e consistente pode ser realmente um game change para valioso. muitas dessas E frentes. tem um desafio também que é a proteção dos dados, né? Não LGPD, vazar. sim. Exato. Futuro dos negócios com IA, como é que vocês enxergam? A gente está agora investindo numa frente tech, é um projeto novo, mas a ideia é que cada vez mais a gente use tecnologia e não só inteligência artificial, mas diferentes frentes de tecnologia. A gente tem um laboratório de tendência onde a gente analisa as principais tendências e aplica no dia a dia dos nossos projetos. E aí a ideia, a partir de agora, é fazer um spin-off desse laboratório e ele virar uma frente de negócio. E a gente entender que a tecnologia ela pode ser uma frente separada e não só um recurso para dentro dos processos, que é como a gente usa hoje em dia. Então, falando de futuro de negócio, acho que dentro da empresa esse é o que fica mais latente e faz mais sentido nesse momento. Eu ainda tenho um pouco dessa barreira de preço para algumas coisas. Por exemplo, sou maluco num robô que faz pizza que tem nos Estados Unidos. Ah, já vi. Que é uma esteira que ele vai fazendo tudo, né? Eu sou doido para fazer isso para cá, mas, assim, são custos absurdos para você alugar isso para o Brasil. Então, teria que ter um volume muito grande, enfim. Então, na minha opinião, tem muita coisa para acontecer ainda. Mas você acha que não consegue reproduzir aqui? Acho que não conseguiam. É uma Considerando expressão que você não muito tá, forte. não sei se deve ter o copyright, não sei, mas... Não, acho que não conseguir é uma expressão muito forte, mas aí você tem o risco barra oportunidade e no É final mais de contas, barato negócio. e mais fácil montar uma fábrica de pizza num imóvel X com 3 funcionários do que eu, de fato, fazer isso. Entendi. Só que, a partir do momento que isso já está no Brasil, por exemplo, na parte de hambúrguer, né, é mais fácil. Quer dizer, o nosso sonho seria a gente ter uma chapa com uma inteligência artificial, um sistema, etc., como o McDonald's faz, que eu sempre acerto o ponto da carne igual. Mas isso acontece porque eu tenho o erro humano e também porque a chapa ela não fica sempre no mesmo nível de temperatura, porque é fogo, ele oscila. Então, enfim,
todas essas tecnologias têm a barreira de preço, que o fornecedor é muito caro, etc. Então tem que ser um volume muito grande de venda para valer a pena um investimento assim. Mas já é o futuro. O CEO do TT, ele é totalmente apaixonado por inteligência artificial, por essas tecnologias mais desenvolvidas. E ele fala, cara, o dia que eu conseguir chegar numa loja erro zero a partir de tecnologia, é o melhor dia de todos, porque eu posso expandir de fato numa qualidade muito alta para todos os lugares. Não contar com um erro humano nesse quesito de pequenas operações assim que são evitáveis com tecnologia é o ideal, né? No Japão tem já alguns robôs que estão sendo treinados como chefes, né? Mas ainda é complicado, porque o grande problema do robô ainda, pelo menos que eu acompanho, é essa dificuldade do Motora. braço. Aham. Né? Ainda é muito robótico. Então você tem robôs que estão sendo programados, treinados para receber compra, aí separa, aí deixa cair. Você coloca a roupa aqui, dobrar a roupa, não dobra direito. O que tem de robô que pode arrumar a casa é aquele robôzinho que aspira, que foi a melhor Exato. compra que eu fiz. Isso aí foi um espetáculo. E já tem um com braço. Já viu esse com braço? Não. Ele levanta, aí vai andando pela casa, esbarra, ele pega. Só que você tem que treinar o robozinho onde ele vai deixar aquilo Aham. ali. Né? Então, assim, já tem algumas coisas para dentro de casa, mas o meu sonho de consumo também é comprar um do Elon Musk, aquele que vai... Eu me sinto super moderno com a minha Alexa que desliga e Não, acende a luz. Tem E troca de cor. tem Ué, robô que de barato. entrega, tem robô de entrega tanto terrestre quanto de drone. O drone. A gente já fez um teste com drone, Sim. lembra Como é que disso? foi? Exato. Ruim. Não, Não, a mas gente a fez pessoa isso, tem que entender isso, porque a gente só vê. É muito fácil botar no Instagram aquela coisa que deu certo, a foto maravilhosa, o drone que vai chinês, mas não sabe Mas, por trás, então, né? mas na China o sistema de delivery é muito mais avançado. O Mantuan, que é se eu não me engano é seu nome, do delivery de lá, ele tem só a população do estado do Rio de Janeiro é motoboy. Então é uma quantidade surreal, fora que eles fazem 6 entregas de milhões de drone pessoas. absurdos. É literalmente isso, Que porque isso? são 190. São números absurdos de usuários, de entregadores, e eles têm formas diferentes de entrega e vira super app o negócio. Você pode pedir um carro, pode comprar uma passagem, pode comprar uma roupa, tudo por dentro do mesmo aplicativo. Então, claro que é o direcionamento também que o iFood está fazendo com farmácia, mercado, etc. Mas assim, são coisas muito mais avançadas que a gente ainda vai demorar para ver aqui. Então tem armáriozinho aquecido que você recebe a sua comida lá. Ele já deixa a comida num armário que já está aquecendo ali a sua comida enquanto você está indo buscar. E chega em tempos absurdos. Então tem vídeos de pessoas recebendo café por drone no meio da rua, assim. Mas aí, é óbvio, eu acredito que aquilo aconteça, mas a gente só chega, né? Muita gente que não faz parte do dia a dia da IA, quando vê aquilo ali, fica maravilhado. Só que é a questão do erro. Quando você fala, foi ruim, mas tem que avisar, foi ruim mesmo, né? A coisa não acontece de um dia para o outro 100%. E o trabalho de Quando tecnologia a gente conversa com a nossa querida isso, Nex né? aqui, de vez em quando ela dá ruim. Né? E a tecnologia é isso, é tentativa, erro para chegar. Exato. Agora, você está falando do negócio do aplicativo do chinês, o próprio iFood, que tá. Quer dizer, você começa como um aplicativo focado em comida e vai diversificando, acaba virando um marketplace. Agora o Uber lançou o Uber Táxi. Você está permitindo que o táxi, por exemplo, já tem o Uber Entrega e tudo mais, e o Uber Táxi, é engraçado que você pega o táxi que era contra, né? A questão, mas é o medo da tecnologia. Aí você acha que agora com a tecnologia possibilitando N modelos de negócio, talvez seja a tendência de todas esses aplicativos se reposicionarem como não sendo mais só aquilo que levaram eles a serem, tipo iFood, e talvez uma tendência de mercado, marketplace. todo aplicativo quer ser super app. Porque É super app o nome? Super app. É app que você consegue fazer várias coisas, mas mais que isso, o conceito é aquele app que você tem que ter no seu celular. Porque você faz tudo por ali. Porque hoje em dia as pessoas brigam por espaço. O banco já tem, pelo menos o meu banco, alô Banco Inter, coraçãozinho, tem um shopping Inter. Sim. O Itaú tem o Itaú Shop, O Itaú que é agora nosso cliente também. Itaú também é meu, hein? Icatu Seguros. Mas acho que o conceito de super app é exatamente esse. É você ter um app que é super concentrado. Então a gente tem uma porção de super apps no Brasil. É iFood, é Magalu, é Mercado Livre, é Rappi, enfim, tem uma série de apps. E o Uber, quando ele faz o movimento do Uber Eats, é exatamente isso. É você concentrar ali a entrega, a mobilidade.
Mais pra frente, por exemplo, agora no 99 tem linha de crédito. Certo? Então, Isso eu também não sabia, você né? tem linha de crédito, então a ideia, pelo que eu tô entendendo, né? A partir daí virar um banco, que você tem 99 Pay, que é uma carteira O digital. Mercado Livre tem o Mercado Pago, ainda o tem Mercado serviço Livre- de streaming dentro também. E o Mercado Livre é bom, né? Eu sou muito fã. Também. Eu sou fã de verdade do Mercado Livre. Não, o Mercado Livre. Mercado Livre, somos nós. Agora, dentro daquilo, com o Covid, com a pandemia, o comércio eletrônico brasileiro, não sei mas o comércio eletrônico brasileiro, ele desenvolveu de uma maneira, Mercado Livre, a Amazon, a capacidade de entrega, se você comprar até agora, até em 15 minutos, chega hoje. Exato. Aquela coisa que demorava 15 dias se chegasse, 20. E aí começou o stream. Então, realmente, teve uma ascendência. É que a gente teve essa ascendência por conta da necessidade, as pessoas estarem Exatamente. confinadas, e também teve um decréscimo, né, pós-liberamento. Então a gente teve toda a questão das big techs e, enfim, uma série de questões, demissões, layoffs e E etc. uma questão social também, porque muita gente perdeu o emprego. Hoje em dia está. Vai para empregos alternativos Vai que pra muitas emprego e vezes são acaba- oferecidos por esses. E Pra potencializa. frentes. Lá perto de casa, aqui em Copacabana, tem a Kombi da Shopee. Aí, Shopee virou um ponto deles para distribuição do mercado. Você chega ali. Minha filha outro dia comigo de bicicleta. E papai, abrindo uma lojinha ali. Porque ela todo dia passa a ver Não, o tem carro empresas hoje só de aluguel de galpão para essas marcas. Só de de O logística. cara é especializado especificamente em ter galpão para marcas gigantes, assim como Shopee, Amazon, etc. E são galpões desenvolvidos para isso, com as especificidades todas para esse tipo de operação. Isso porque a gente não tá falando nem da maravilha que é o Zé Delivery, né? Sim. Que então, outra coisa. A gente tá falando de, literalmente, dos aplicativos Não, a gente já falou de comida, vamos falar de bebida, então. Zé Delivery também. Domingo tem final do Carioca, hein? Cara, a gente tem, por exemplo, o Alibaba, eles criaram o Dia dos Solteiros, né? Se eu não me engano, é 9/9. Nesse Isso eu não dia... sei, isso eu não posso opinar. Não Esse posso. é maneiro. O Dia dos Solteiros no aplicativo do Alibaba, o que eles vendem só em um dia é o que o e-commerce brasileiro vende o ano inteiro. Eles Viva a em um China. dia Mas conseguem calma aí, o vender dia tudo. do solteiro na China. Na China. Na China. Eles que Então- inventaram. Eles inventaram um feriado. Eles, nesse feriado, dentro de um site só, vendem o que a gente vende em todos os sites juntos em um dia, no ano inteiro. Então, é total. E aí, como o Pedro falou, é um super app esse aí, então tem tudo que você possa imaginar. E eles que estão criando essa inteligência artificial também para Não, concorrer e tem com o aquela questão da ChatGPT. China da venda, né, de roupa. Outro dia eu estava assistindo como é que é por trás. Que aí tem uma Que questão é de um questões- corredor, Exato. cada câmera, a coisa surreal. Os números lá. Não dá pra. É diferente, é outro tipo de player. É não dá. outro mercado. A gente não tá nem falando a mesma coisa. É outro no mercado. Brasil, Não, porque a outra. pessoa acaba ficando frustrada. Poxa, tô Tem aqui. uma questão ética, tem uma questão de cultura, tem uma questão daquelas lives malucas que Não, eles fazem de venda venda. por live. Aquilo A é muito escala louco. deles é de 9 da manhã, 9 da noite, 6 vezes na semana. Eles trabalham 12 horas por dia. Acho que a grande questão é a questão ética. Tem Esse um é o Tem a milhão questão de ética, a hipóteses. questão grande ponto trabalhista. que gira em torno de tudo. Trabalhista, assim, a legislação deles permite isso, mas a ética é totalmente diferente. A questão da roupa, enfim. Aí a questão vai muito além, né? A gente pode depois, até que ponto a tecnologia. Não, Marcar um uma assunto viagem que pra China. começa. Bom, para a China é um assunto que você sabe como vai começar, mas não vai. Né? Porque você tem tecnologia, capacidade de produção, né? Aquela coisa louca da venda de roupas. É muito dinheiro. É muito diferente. Se a gente tivesse empresas brasileiras faturando quanto fatura lá, ia ter a mesma tecnologia. E mais que também. isso, é outra proporção. É uma Sim, população exato. extremamente numerosa, com demanda. Então, onde tem demanda, tem oportunidade. Onde tem E oportunidade, aí tem depois já é uma demanda. coisa além. Aí vai já fugir o assunto também, a questão do impacto socioambiental, para onde vai ser descartado tudo. É a questão ética de Não, novo, porque você né? tem a questão social que você tá, então. Mas não é tão simples assim. Com certeza. Até porque se um dia ele vende tudo que o Brasil vende em um ano, onde é que vai parar esse Pra lixo? onde vai? Exato, não fecha essa conta. Mas visão do futuro, já falamos, oportunidade. E agora, querem conversar com a Nex? Vamos, claro. Vamos conversar com a Nex? Vamos. Então já voltamos já, que a gente vai preparar a Nex aqui, vamos chamar a Nex e já voltamos já. Estamos chegando ao final. Muito obrigado, Pedro, Fábio. Nex, quer se despedir dos nossos amigos? Claro.
Pedro, Fábio, foi um prazer dividir essa bancada com vocês. O papo foi incrível, cheio de insights sobre EA, marketing e negócios. E olha, antes de irmos embora, vou deixar uma dica de amor especial para vocês. No mundo dos negócios e dos relacionamentos, o segredo do sucesso é o mesmo: saber ouvir, adaptar-se e inovar. Se a gente quer crescer, seja no amor ou no trabalho, precisamos aprender a evoluir junto com o outro. E para vocês que nos acompanharam, não esqueçam de seguir, ativar o sininho e compartilhar esse episódio. Agora, Rafael, jogo a bola para você. Obrigado, senhoras e senhores. Essa foi Nex, a minha querida amiga, musa da IA. Muito obrigado. A gente que agradece. Obrigado, Rafael. Obrigado, pelo Next. convite. Obrigado, Next. E valeu, pessoal de casa. Até mais, até o próximo episódio.